ele já indefere e já manda você recolher as custas do processo. Na trabalhista nós temos um complicador. O que está acontecendo na prática que eu vejo? Eles deixam para indeferir a justiça gratuita na sentença. Então você toca aquele processo inteiro na dúvida se vai ter ou não a justiça gratuita deferida ao final. E muitas vezes, quando a sentença é julgada improcedente, já vem a condenação em custas. Além das custas, honorários advocatícios, que hoje em dia também está previsto para pagamento. Então, quer dizer, ficou muito difícil para o advogado trabalhista advogar. Por quê? Porque não é igual no civil, que eles já, no começo da ação, eles já te antecipam. Falam, olha, você não tem direito à justiça gratuita, porque você recebe acima do que a lei estabelece. Na trabalhista não, fica essa dúvida. Mesmo que você provoque o juiz, falando, excelência, eu gostaria que o senhor analisasse o pedido de justiça gratuita feito na inicial, como é no civil, né? Se vai ser deferido ou não. Ele fala assim que ele tem a prerrogativa de analisar quando ele achar oportuno. Então, eu acho que isso ainda vai ser levado aos tribunais, vai ter uma jurisprudência, porque eu acho que o mais justo nessa situação seria o juiz trabalhista, no despacho inicial, ou deferir ou já indeferir a justiça gratuita. Porque você tem aquela prerrogativa também de desistir da ação. Olha, não tenho justiça gratuita, você chama o seu constituinte e fala, olha, você vai ter que recolher essas custas. Você está disposto a arcar com isso? Não, não tenho. Então você já desiste, não vai ter o ônus da sucumbência no final, porque se você continuar com o processo, você citou a parte contrária, você já não pode desistir mais. Aí é só com a anuência da outra parte. E geralmente a Universidade de São Paulo, por ela ser representada por procuradores, eles não concordam com a desistência. Até porque com essa reforma trabalhista, eles vão ter sucumbência. Então a gente já vê na prática, lá tem o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, esses dias eu fui lá, eu assisti uma audiência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e a pessoa entrou com um pedido de equiparação salarial, e juntou todos os requisitos que tinham para poder ganhar esse tipo de ação, só que na contestação do Hospital das Clínicas, eles juntaram prova de que realmente ela não era a função que ela exercia, não tinha a mesma condição da função que ela estava pleiteando a equiparação salarial. Nesse momento, na audiência inicial, a juíza já advertiu o advogado da reclamante, falando, se a senhora não desistir desse processo, a senhora vai ser condenada aos honorários advocatícios. E ela tentou desistir, só que a outra parte não concordou, que estava representada pelos procuradores, que eles seriam sucumbência. Qual foi a saída jurídica? Isso até foi na prática que eu aprendi. Como a juíza estava tentando até ajudar o reclamante ali, né, entre aspas, né, ajudar para ela também diminuir o serviço dela, que não teria que dar uma sentença ali. Aqui que o advogado do reclamante fez para poder se isentar das custas e dos honorários advocatícios? Ele renunciou. Porque a desistência ela só pode com a concordância da parte, mas se você renuncia, aí a outra parte não precisa anuir. Então ela renunciou aos pedidos que ela tinha feito para recebimento de equiparação salarial, com medo da condenação, que a juíza já tinha pré-julgado, que ela ia ser condenada em custas e honorários advocatícios. Então eu vejo que essa parte das custas e honorários advocatícios, com a reforma trabalhista, se tornou uma parte muito, muito rigorosa para os demandantes. Você hoje em dia tem que tomar um cuidado para entrar com alguma ação trabalhista, ver realmente se aquilo que você está pleiteando tem uma chance de êxito boa, porque você corre o risco de ter que arcar com as custas de honorários advocatícios. Essa é uma das questões que eu já vivenciei na prática. Outra questão que eu vejo que está tendo muitas dúvidas com relação à reforma trabalhista é com relação
Liquidação da sentença. Hoje em dia você tem que entrar com a sentença já liquidada na inicial. Você não pode mais, como antigamente, dar um valor somente para efeitos fiscais, para que seja apurado em liquidação futura. Hoje em dia, os juízes eles já entendem que você já tem que entrar com os cálculos feitos, com a inicial já liquidada. O que isso significa? Que você tem que já, na inicial, já discriminar todos os valores que você tem direito a receber. E o que isso pode acarretar de temerário? Quando você entra com vários pedidos numa ação e você ganha alguns e perde em outros. Então você vai ter o quê? Uma compensação. Mesmo que você ganhe, você vai ter que pagar. Porque aquele pedido que você perdeu, seja qual for, vai ter uma sucumbência embutida ali. Então, hoje em dia, nós estamos, pelo menos lá em Ribeirão Preto e Pirassununga, a gente está optando por ações mais simplificadas. Vamos pleitear o que nessa ação? Hora extra? Então vamos pleitear só hora extra. Mas você tem que pedir acúmulo de função, danos morais, pedir vários outros pedidos nessa ação. Não, porque você acaba atrapalhando aquela ação que tinha uma grande probabilidade de êxito, por você estar acumulando com vários pedidos. E nesses vários pedidos que você acumula, se você vem a ser sucumbente, quer dizer, você vem a perder a ação daqueles, você acaba tendo que pagar os honorários em cima daquilo que você perdeu. Então, aquilo que você ganhou, muitas vezes vai ficar elas por elas. Vai ter que dividir a ação, você ganha uma parte e perde a outra. Então, o doutor Alceu chegou aqui agora, eu acho que... Não, mas pode continuar. Não, eu estou falando mais do que eu vivenciei até agora, no que eu estou vendo, nas minhas ações que eu já entrei após a reforma, no que está acontecendo na prática. Então, essas duas situações eu acho que são as mais temerárias que eu vejo até agora, que estão acontecendo. Com relação às reformas, assim, no tocante às leis que mudaram, aos trabalhos intermitentes, essas coisas, ainda não tive não propus nenhuma sobre esses assuntos, entendeu? Então, no meu dia a dia, o que eu estou vivenciando mais é com relação aos pedidos, que a gente vê que os juízes hoje estão condenando sucumbencialmente os pedidos que você perde, e também com relação à justiça gratuita, que está muito mais complicado de você consegui-la, como antes era mais fácil, mais simplificado. Hoje em dia os juízes estão segurando mais para deferimento da justiça gratuita. Com relação também à aplicação da lei nova, o que eu tenho visto, pelo menos lá no TRT-15, é que as ações protocoladas anteriormente à reforma, eles mantêm a aplicação da lei antiga. E as que foram protocoladas após a reforma, eles estão já aplicando a lei nova. Mas também isso não é uma regra geral, né? Depende do juiz. Mas assim, o que eu estou vendo lá, pelo menos lá nas ações que eu tenho, é que está tendo esse tipo de entendimento. Deixa eu ver se eu recordo mais alguma coisa. Com relação também às audiências, perícias, né? Quando um processo tem perícia e você pede a perícia, você também é obrigado a arcar com aquela perícia. Antigamente, mesmo sendo você ter uma justiça gratuita, hoje em dia eles estão pedindo para que você pague os custos do perito. Que eu acho que isso vai ter que ter uma pacificação na jurisprudência também. Porque eu acho que se você tem a justiça gratuita, você não é obrigado a ter que arcar com as custas periciais. Porque no civil, se você tem a justiça gratuita, o perito é nomeado pela Defensoria Pública. E eu acho que na trabalhista deveria também ser dessa maneira. Então, acho que nessa questão de custas processuais, é um tema delicado, né? Que após a reforma trabalhista, a gente que atua mais na área de reclamante, está tendo que ter muito mais cuidado ao propor uma ação para poder evitar também que a parte que entrou com a ação seja prejudicada no futuro, aí tendo que pagar custas, perícia, honorários advocatícios,
e acabar ficando insatisfeita com o processo, né? Porque na realidade o processo é justamente para satisfazer um direito que a pessoa foi frustrada, e ela acaba sendo frustrada duplamente, que além dela não satisfazer o direito que ela quis, ela ainda ela vai ser obrigada ainda a pagar as custas e honorários da outra parte. Então é uma situação que ficou muito delicada na Justiça do Trabalho hoje, após a reforma, e vai muito da sensibilidade do judiciário agora analisar essas questões. Tá bom? Muito obrigado. Diego? Oi, bom dia a todos. Não acompanhei a dinâmica do início dos trabalhos. Acho que foram feitas perguntas, o Zé Nilton fez a abertura. Na prática, né, das reformas. Certo, certo. Bom, 3 itens só, né? na verdade, é assim, uma visão geral da reforma trabalhista, né? Antes da implementação, enquanto se fazia as discussões de aprovação da reforma, porque aí muita coisa, algumas passaram, outras não, enfim, aquela discussão se aprovava em bloco ou não, se costumava dizer que a reforma trabalhista vinha para acabar com a justiça do trabalho. E até ficava um pouco difícil compreender esse pensamento, né? Como assim, acabar com a justiça do trabalho? Estão havendo algumas reformas no texto da CLT, isso não significa necessariamente acabar com a justiça do trabalho. É bem engraçado, porque quando ela entrou efetivamente em vigor, aí então deu para compreender o que era essa história de acabar com a justiça do trabalho. Porque houve uma redução, não sei se a gente chegou a falar sobre isso, houve uma redução no Brasil de 70% no número de ações distribuídas de setembro até fevereiro de 2018, setembro de 2017 a fevereiro de 2018. 70% de redução de demandas distribuídas no Brasil. TRT da segunda região, 82% de redução no número de ações novas distribuídas aqui em São Paulo. Isso então faz a gente entender, falar, é assim que iam acabar com a justiça do trabalho, porque o número de ações caiu drasticamente. Então, o que isso vai causar futuramente, a gente ainda não tem claro, mas provavelmente vai haver um esvaziamento dos tribunais trabalhistas, vai haver um esvaziamento da justiça do trabalho, e talvez então fosse essa a dinâmica de pensamento no sentido de esvaziamento da justiça do trabalho. A gente tem visto críticas favoráveis, inclusive, à reforma trabalhista, e aí o argumento é de que havia um abuso, de que os trabalhadores pediam aquilo que não tinha direito, de que havia uma lógica de pensamento de acordo, então pedia 100 para fazer um acordo por 20, quando na verdade tinha direito aos 20 mesmo, então havia um superfaturamento da ação, e isso trazia um custo para o Estado, porque aí tinha perícia, porque aí tinha uma série de audiências, a intervenção do judiciário. Então existe uma crítica favorável à reforma nesse sentido, que a gente ainda não consegue, muito recente, a gente ainda não consegue entender até onde vai, até o quanto está correta essa crítica. Porque para a gente que faz assessoria sindical, para a gente que está dentro da atividade sindical, não está naquela advocacia de mercado, naquela advocacia particular, naquela advocacia mais agressiva, a gente aqui no sindicato recebe a demanda. Normalmente você não recebe uma demanda, digamos assim, superfaturada, né? Quando você pede hora extra, é porque ela existe. Quando você entra com a ação de assédio moral, é porque existe. Você não está criando nada, né? Porque aqui dentro, se o jurídico e o sindicato começar a criar a demanda, né, o que tem já é difícil a gente administrar, imagina se a gente começar a criar a demanda. Então, já entendia que a gente chega aqui e tem fila aí de pessoas para serem atendidas. Então, a gente vive essa realidade. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a realidade do mercado lá fora é diferente. A gente vai lá no viaduto de Santa Efigênia, por ali, que você vê, né, o pessoal
com aquelas placas, advocacia trabalhista e tal, fica pescando gente para entrar com ação. Aquele tipo de demanda, a tendência é que acabe. Então não tem mais aquela demanda especulativa na Justiça do Trabalho. Não tem direito, mas entra com ação porque sai uma gordinha. Então isso, a tendência é que acabe. E nesse aspecto a crítica estaria correta. Por isso que a gente tem que dar a mão ao palmatório. Alguma coisa, de alguma forma, a gente tem que ter um olhar de que também a reforma não foi de toda ruim. Só que assim, 99% é ruim, porque acabou trancando as portas do judiciário, acabou impedindo que as pessoas tenham a vontade de entrar com a ação. Porque o que a gente percebe é, com todos que a gente conversa, fala, você tem direito, mas e se eu perder? Aí a gente tem que dizer, se perder, tem custas, 2% sobre o valor da causa. Ente público, o valor da causa tem que ser de no mínimo R$40 mil, então nós estamos falando em R$800 de custas no mínimo. Quando você entra com o pedido, você tem que dar valor efetivamente, como o Zé Nilton acabou de falar, o valor efetivo ao pedido, então 40 mil é o mínimo. Mas às vezes, você pega lá, 5 anos de hora extra, 5 anos de um adicional de periculosidade, 5 anos disso, 5 anos daquilo, porque 5 anos é o tempo da prescrição, então quando você entra com a ação, você pleiteia os últimos 5 anos. Aí você vai ver, dá mais 40, 60, 70, 80, é o pedido. Se vai ganhar ou não, se vai fazer prova ou não, se vai conseguir uma sentença condenatória ou não, é outra história. Mas o pedido é aquele. E aí as custas ficam vinculadas àquele pedido. E pior, para servidor público, que é diferente daquela advocacia que tem lá fora, porque lá fora o pessoal entra com a ação depois que saiu do emprego. É basicamente isso, pedir verbas rescisórias, pedir direitos que não foram garantidos, pessoas que ficam com vínculo durante 3, 4 anos, 5 anos, não mais que isso, o mercado, as pessoas entram e saem. Aqui na USP não, aqui na USP a pessoa tem 20, 30, 40 anos de serviço, não está entrando com a ação porque vai sair, não está entrando com a ação, está entrando com a ação porque tem uma irregularidade, não vai sair da empresa, não vai... É diferente a dinâmica. Então, isso cria uma dificuldade de prova, porque não é aquela história, vou pegar 2, 3 que já saíram, que vão ser minhas testemunhas. Aqui não, aqui são pessoas que estão trabalhando. Então isso cria uma dificuldade de prova, porque as pessoas que estão trabalhando muitas vezes não querem ir depor contra o empregador, mesmo sendo a USP, a gente percebe isso. É diferente quando você tem um ex-empregado que ele vai lá e fala tudo, peito aberto, não tem preocupação. Quando a pessoa é funcionária, aí ela tem as suas amarras, tem amarra com a chefia, tem amarra com os colegas de trabalho, então tem medo de falar exatamente a verdade, e isso cria uma dificuldade de prova. Então, essa advocacia que a gente faz aqui dentro do sindicato, ela está sendo muito prejudicada pela reforma trabalhista, muito, porque o lado bom da reforma, que é esse lado do abuso da justiça do trabalho, já não existia aqui dentro, existia lá fora, nas atividades privadas, e principalmente naqueles vínculos, área do comércio, área de prestação de serviço, que tem uma rotatividade muito grande, contrata, acabou o Natal, manda embora, aí o cara entra com a ação. Agora, a intenção da reforma é essa, falar, você vai entrar com a ação se eventualmente ficar caracterizado que realmente teve uma ilegalidade. Porque aí tem, então, alguma coisa a ser pleiteada. Antigamente não, todo mundo entrava com ação, para depois fazer uma cortina lá. Às vezes se fazia acordo de R$300, R$400, e aí mobilizava toda uma pauta de audiência, dezenas de funcionários, a estrutura da Justiça do Trabalho toda, por conta daquela ação que fez um acordo de R$300, R$400, e muitas vezes o empregador fazia o acordo só para não ter que ficar depois 2, 3, 4, 5 anos acompanhando esse processo, pagando advogado. Então, na verdade, era uma indústria mesmo, que era uma indústria que a reforma teve a intenção de acabar. Eu falo isso para fazer um contraponto. Esses dias eu não pude participar, teve um debate na faculdade lá onde eu dou aula, e eu estava em Brasília, foi quando teve a sessão lá do César Batiste, e eu não pude participar. Eu convidei um colega advogado para participar, e aí o meu papel, me deram um papel, era um juiz, um promotor, um procurador do Ministério Público do Trabalho, e o meu papel era falar bem da reforma. Eu falei, mas sacanagem. Ele falou, não, traz, a discussão é acadêmica, não é para fazer defesa não, mas procurar os pontos favoráveis.
foi quando eu tive a oportunidade de estudar isso, né? De verificar assim, que por mais que a gente só meta o pau na reforma, existem pontos favoráveis. E eu percebi o seguinte, que aqui dentro do sindicato fica difícil a gente ver o ponto favorável, porque nós não estamos acostumados com essa advocacia de mercado, que é a coisa de ficar buscando o cliente para entrar com a ação só para ter acordo. Não estamos acostumados com essa alta rotatividade de mão de obra, então você trabalhar 3 meses e já entrar com a ação, porque aí tem gente que trabalha visando o seguro-desemprego. Trabalha, deu um tempo de seguro-desemprego, já dá um jeito de ser mandado embora para acionar o seguro-desemprego, para ficar trabalhando na informalidade 3, 4, 5 meses, e aí arruma outro vínculo. Então, isso é ruim para o Estado, é ruim para a sociedade, e a reforma nesse aspecto colaborou com isso. Então, eu digo que eu trago esse ponto de analisarmos a reforma também sobre esse lado, porque ele existe. Agora, o preço que nós estamos pagando é muito alto para isso, eu chego a essa conclusão. Porque, infelizmente, o processo ele é burocrático, o processo ele é formal. E às vezes a gente tem o direito, mas não consegue alcançar o direito em razão dessa burocracia forense, dessa formalidade. Por exemplo, eu não tenho uma testemunha que vá lá me confirmar, ou a testemunha que ia lá me confirmar, no dia ela, sei lá, perdeu o ônibus e não chegou. E aí eu tenho o direito, ele é meu, só que eu não consegui fazer prova, perdi a ação. E aí qual é o problema? Os riscos desses percalços, e não é só de testemunha, né? Um monte de percalços. Tivemos uma audiência semana passada em que a USP juntou um monte de documentos. O juiz desceu o cacete na USP porque os documentos estavam ilegíveis. Tudo bem, a USP vai reapresentar esses documentos. Agora, eu sei que às vezes a gente pega documento que ele está ilegível na leitura dele. Aí você fazer a digitalização e transformar esse documento num documento eletrônico, você não vai conseguir transformar esse documento num documento legível nunca. Não tem máquina que consiga transformar um documento que está em papel e já está ilegível num documento legível. Então você tem o documento, ele está ali, mas você não consegue transformar aquilo numa prova. Então isso é burocracia forense, isso regra formal que impede o direito. E nesse aspecto, por que a reforma trabalhista traz um prejuízo gigantesco? Porque antes eu podia pegar esse documento, eu podia ir até lá, eu podia meio que assim, fazer todas as tentativas possíveis, porque eu não tinha ônus, eu não tinha nenhum tipo de prejuízo. Agora não, eu tenho dúvida em relação ao documento. Não, vamos entrar com a ação mesmo assim, se esse é o documento da prova, porque nós vamos fazer um esforço lá para tentar fazer essa prova. Só que é o seguinte, se a gente não conseguir fazer essa prova, vai ter que pagar 3, 4, 5 mil reais de custas, honorários de sucumbência. Nós estamos falando de trabalhadores, que muitas vezes não recebem isso por mês. Aí vai ter que pagar isso, né? Eu acabei de receber uma ligação vindo para cá de um colega aqui da USP, de vocês, um funcionário da USP que está lá, foi bloqueado R$ 2.700 na conta dele de custas processuais. É um valor alto, muito alto. Então, a gente infelizmente convive com essa realidade. E aí eu vejo, falo, a reforma trabalhista ferrou, porque agora a sucumbência ela é previsível em todos os processos. Você entra com a ação pedindo 2, 3 coisas, assim, a não ser quando você tem aquela sentença totalmente procedente, aquela sentença limpa. Mas é difícil, normalmente você ganha uma coisa, perde outra, porque naquilo faltou uma prova, naquilo faltou um detalhe, e o juiz não viu da forma que a gente estava vendo. Então, o risco da ação ficou muito grande. Isso eu falo que o preço é muito alto, porque o risco da ação está muito grande. Olhando para a Cláudia aqui, eu me lembrei de uma ação, né, acabou de sair uma sentença lá, que era a questão do dano moral da greve. Quando nós tivemos aquele prejuízo, não dessa greve agora, da anterior, né, que depois a USP veio e pagou o salário, nós ficamos alguns meses sem o pagamento do salário, eu fiz uma pesquisa, o TST tem 8 turmas, e aí eu fiz uma pesquisa que as 8 turmas do TST entendiam que o pagamento de salário, quando ele não é feito no tempo correto, que fica sujeito ao pagamento de uma multa, um dano moral, né, uma indenização. As 8 turmas favoráveis.
Não tive dúvidas. Na época, eu falei, olha, cabe ação sim de dano moral, incentivamos as pessoas a entrar com a ação, porque se é direito, tem que divulgar o direito, foi colocado no boletim. Tá certo que na época a USP devia estar com seus 13, 14 mil funcionários, acho que a gente tem umas 200 ações no máximo, 150, 200 ações, tratando dessa questão do estado todo. Não tem um número tão grande de ações, até porque também não tem um número tão grande de grevistas, né? Então, pensando no número de funcionários da USP, que tenha 150, 200 ações. Qual que é o problema? As ações começaram a tramitar, e aí nós percebemos o início, né, nesses últimos 3, 4 anos, de uma jurisprudência defensiva dos tribunais superiores, muito implacável. A gente tem visto, não é só o Supremo Tribunal Federal que está mudando o entendimento quanto à condenação em segundo grau. A gente percebe isso é jurisprudência defensiva, né, para defender as instituições. Alguns falam, para defender o Lula. Não é. A gente está vendo isso acontecer em todos os tribunais, Então, questões que antes a gente tinha como certa e garantida, hoje já não é mais. Por exemplo, essa questão do dano moral da greve. As turmas do TST mudaram de opinião, mudaram de entendimento, a partir daquele entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não é devido o pagamento de salário durante o período de greve. Que aí foi o que nos prejudicou diretamente na última greve agora. Porque nós entramos em greve, não tinha ainda essa decisão, as greves do serviço público garantiam o pagamento de salário, na época se pregava então a possibilidade de compensação, então era comum, fazia-se greve, não se descontava salário, se compensava as horas não trabalhadas, se chegava normalmente a termo de compensação, a termo de acordo de compensação, e isso foi uma dinâmica que manteve aí as categorias do serviço público podendo brigar por salários, podendo brigar sem esse prejuízo salarial direto desconto da greve. Aí na última greve, o que nós tivemos? Quando foi para julgamento, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento e passou a entender que não é devido salário para o servidor público durante a greve. A gente está brigando com isso, o processo está lá ainda, porque do mesmo jeito que o Gilmar Mendes muda aqui, muda ali, pode ser que a gente possa ter um entendimento diferente. Mas hoje está prevalecendo isso. Só que isso teve um reflexo muito ruim nas nossas ações de dano moral da greve. Porque aí o TST passou a entender que se não é devido o salário durante a greve, o salário não pago durante a greve e pago posteriormente quando do acordo que foi feito no TRT, não sujeita a dano moral. A gente até vem brigando, dizendo que esse entendimento é novo, que não pode ser aplicado a uma situação anterior, parará, mas na prática, o que a gente tem percebido é um monte de ações sendo julgadas improcedentes por conta desse novo entendimento. Então, a reforma trabalhista talvez, inclusive, seja só aí a cereja do bolo, né? Porque a gente já vem passando por uma série de reformas no aspecto de compreensão pelo judiciário e até algumas outras leis esparsas que vem trazendo prejuízo para os trabalhadores. Mas a reforma trabalhista foi uma cereja gigantesca, maior que o bolo, na verdade, porque ela está impedindo que as pessoas entrem com ação, basicamente pelo medo da sucumbência. E não é porque a pessoa diga, eu ia entrar com ação aventuresca, era uma aventura jurídica, então agora eu não vou mais. Não é isso, a pessoa tem direito, ela tem pleno direito, mas ela tem o receio do que ela vai encontrar pela frente, que ela sabe, ela está vendo aí todo dia o judiciário nos jornais, na televisão e tal, ela vê que o judiciário não é sério, o judiciário não é confiável. Porque hoje quem fala, eu confio no judiciário. Eu até vi ontem, à noite, num jornal aí, um deputado, alguém tal, que está enroscado com o Alckmin lá, para lá, falou, não, eu confio no judiciário. Eles confiam no judiciário. Claro, né, do jeito que o judiciário está fazendo, eles têm que confiar mesmo. Agora, e nós? Podemos confiar no judiciário? Infelizmente não. Porque a gente está vendo que o judiciário está servindo a outro rei, né? Não ao povo, deveria estar servindo aos interesses do povo, afinal de contas vivemos numa república democrática, mas não é isso que está acontecendo na prática. Por isso que me preocupa. Então, a gente está aqui debatendo a reforma trabalhista, me preocupa deixar assim, cada um que está do meu lado tal, esclarecido de que é ruim, se Deus quiser, é uma fase, estamos passando por uma fase de retrocesso de garantias de direito,
vivemos uma fase de abertura de garantias de direito na década de 80, saímos da ditadura, entramos teve uma abertura até no aspecto constitucional, festejamos muito isso. Infelizmente não tivemos maturidade social para desenvolver essa situação. Para nós elegermos um partido que representava o interesse dos trabalhadores seria o caminho para aumentar ainda mais essas garantias, e acabamos, né, dando um tiro no pé. A coisa retrocedeu de uma maneira grotesca e hoje corremos aí um forte risco de termos um governo de ampla direita, e isso é culpa muito nossa, porque deixamos isso acontecer. Então, né, como se costuma dizer, ainda dá tempo, temos que correr atrás. Só que hoje o que nós vivemos é isso. Se não temos ainda um governo de direita eleito para governar o nosso país, nós temos uma reforma trabalhista que nada mais é do que uma bandeira de qualquer governo de direita, né? Então essa reforma trabalhista é uma bandeira. Talvez a bandeira fosse até maior, acabar mesmo com a justiça do trabalho, né? Acabar mesmo. Aposentadoria compulsória para os juízes, dispensa de funcionários, coisas do gênero, e acabar com a justiça do trabalho e a gente começar a ter, então, aí debates na área trabalhista na tal da justiça comum, o que seria horrível, porque a justiça comum não tem ótica protecionista, não tem história, não tem nada. A justiça do trabalho ela foi construída no Brasil já desde a década de 30, no sentido de construir uma justiça protecionista, que garanta acesso, que garanta tratamento, que garanta que equilibre as forças, né? Porque a força do capital é muito maior que a força do trabalho. Então, que de alguma forma equilibre. Estão acabando com isso, é preocupante, e como eu digo, que seja uma fase, que a gente consiga, quem sabe daqui a algum tempo, sei lá, meses ou anos, trazer novas reformas e reformas que venham de alguma forma a trazer de volta as garantias que essa reforma trabalhista está levando embora. Mas tá, hoje, se nós pensarmos no nosso presente, vamos entrar com ação para discutir tal direito, temos garantia de que essa ação vai ser julgada procedente? Não. E se não for possível essa garantia, a gente está sujeito a custas e honorários de sucumbência, e essas custas e honorários em ações que envolvam servidor público, elas caminham para cima de R$3.000, porque a gente é obrigado a dar um valor da causa que seja maior que 40 salários mínimos, senão não tem rito, senão o processo não caminha, porque a autarquia pública tem que ter 40 salários mínimos. Estamos falando em custas de 800 no mínimo, mais sucumbência. Sucumbência de 5% a 15%. Quer dizer, na média 10%, estamos falando em R$4.000. Mas as custas, quer dizer, estamos falando na verdade em R$5.000. Esse é o prejuízo de uma ação improcedente. Por isso que eu já ouvia na faculdade, né, que o advogado é o primeiro juiz da causa. Eu nunca presenciei aquela frase dita pelos professores na faculdade de uma forma tão cruel como hoje. Hoje eu falo, olha, eu sou obrigado a ser o primeiro juiz da causa e vou dizer para você, essa ação não vamos entrar, porque é entrar e perder. Antes a gente dizia, olha, vamos tentar, vamos buscar então, será que você me consegue uma testemunha, será que a gente fazia um certo malabarismo jurídico para fazer a ação caminhar, buscando alternativas. Hoje a gente é obrigado às vezes a cortar pela raiz aqui mesmo, dentro da sala do jurídico. Por quê? Porque a gente sabe que o risco é muito grande. E aí a gente é obrigado a cumprir esse papel, né? Então, anteontem eu atendi 10 pessoas. As 10 pessoas querendo entrar com ação, que eu acho que isso é dos Correios, não é da USP, mas assim, os 10 engenheiros que perderam uma garantia que o Correio sempre deu e tal, e que alguns há 12, 15 anos recebiam. Acho que tem que entrar com ação. O risco de perder é muito grande. Mas e aí? Aí é isso, é custo, sucumbência, parará. Os 10 saíram de cabeça baixa. Ninguém me ligou de volta até agora e falou, vou entrar com ação. Né? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Hoje, o advogado que fala para o cliente, não, entra com ação, esse é o direito, parará, ele não está comprometido com o cliente, ele está comprometido só com o seu interesse, porque se perder, ele não paga nada. Essa é a questão. O advogado